O presente trabalho se refere a uma representação de alguns dos eventos relacionados à Primeira Guerra Mundial, que estima-se que durante o conflito foram utilizados algo em torno de 100 mil toneladas de armas químicas. Antes da guerra estourar, a humanidade vivenciava certos avanços tecnológicos. Então, o objetivo foi traçar a preocupação dos países com o poder de destruição que poderia ter com essas novas armas. Com isso, veremos como que a química foi usada para ajudar a invocação das armas, a fim de trazer conflitos decisivos durante as guerras. A Primeira Guerra Mundial foi o resultado dos atritos permanentes provocados pelo imperialismo entre as grandes potências europeias. O conflito durou 4 anos e começou em 28 de julho de 1914 e terminou em 11 de novembro de 1918, com a vitória da Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Estados Unidos. A Grande Guerra, como era denominada antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, foi um conflito em escala global. Começou na Europa, envolveu os territórios coloniais da África e da Ásia e países da América. A contenda envolveu 17 países dos 5 continentes. A guerra deixou 10 milhões de soldados mortos e outros 21 milhões ficaram feridos. Também 13 milhões de civis perderam a vida. Dois blocos enfrentaram-se durante a Primeira Guerra Mundial: a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o século XIX: rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares e etc. Estopim da Primeira Guerra Mundial: a fim de mostrar uma boa relação entre os novos súditos, o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, fez uma visita na região, junto com sua esposa, em 28 de junho de 1914. Neste dia, um estudante bósnio assassinou Francisco Ferdinando e sua esposa, em Sarajevo, capital da Bósnia. Esse duplo assassinato foi pretexto para a explosão da Primeira Guerra Mundial, que durou até 11 de novembro de 1918. A Primeira Guerra Mundial ocorreu principalmente na Europa, com o conflito se estendendo por diversos países. Os principais países envolvidos na guerra foram a Alemanha, Áustria-Hungria, Rússia, França, Reino Unido, Itália, Estados Unidos, entre outros. Os combates ocorreram em várias frentes, incluindo as trincheiras no oeste da Europa, a guerra de movimento no leste europeu e os combates navais nos oceanos Atlântico e Pacífico. Recebe o nome de trincheira a construção subterrânea com fins militares destinada à defesa e ataque furtivo, de profundidade suficiente para abrigar um soldado em pé. Com o aumento gradual do poder de destruição do aparato bélico, a trincheira passou a ser um importante meio estratégico, especificamente a partir da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, foram utilizados diversos tipos de armamentos, incluindo rifles, metralhadoras, canhões, tanques, aviões e submarinos.
As armas químicas também foram usadas, como gás mostarda e cloro, causando milhares de mortes e ferimentos graves. A metralhadora Maxim foi inventada pelo britânico Hiram Maxim, nascido americano, em 1884. Foi a primeira metralhadora operada por ação de recuo a ser produzida. A metralhadora foi uma das armas mais utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial. Foi chamada a arma mais associada à conquista imperial britânica e também foi usada em guerras coloniais por outros países entre 1886 e 1914. Estima-se que durante o conflito foram utilizados algo em torno de 100 mil toneladas de armas químicas, cerca de 590 mil soldados foram feridos e cerca de 30 mil mortos. Pouco antes da guerra começar, de forma secreta, alguns químicos conseguiram sintetizar um composto orgânico lacrimejante à base de bromo, denominado bromoacetato de etila. Com esse evento, mais uma vez, a notícia se espalhou e a França acabou, por mais uma vez, ganhando grande repercussão entre outros países. Em especial, a Alemanha utilizou dessas ações do exército francês para justificar o seu programa de desenvolvimento de arma química. Nesse período, conta-se um caso interessante. A Alemanha colocou a culpa nos franceses por utilizarem gases asfixiantes logo após um bombardeio. Mas vamos voltar para as ações da Alemanha usando as armas químicas. Sabe-se que grande parte dos chefes militares eram contra o uso desse tipo de armamento, mas uma bomba contendo outro composto lacrimogêneo foi desenvolvido por um professor de química da época, o Carl von Teppen. O composto consistia numa mistura de isômeros do brometo de xilila. No século XVIII, uma proposta formulada por Thomas Malthus previa que o crescimento da população era superior ao crescimento da produção de alimentos pela agricultura. Em outras palavras, caso você não tenha entendido, a velocidade que a população cresce é maior do que a velocidade que os alimentos vão sendo produzidos. Visando fornecer nitrogênio suficiente para que as produções agrícolas pudessem ser capazes de produzir os alimentos em uma velocidade e eficiência adequada, os agricultores realizavam a suplementação desse nitrogênio no solo, que são os famosos fertilizantes. Uma das substâncias empregadas com essa finalidade é o sal nitrato de sódio, NaNO3, conhecido como salitre do Chile. Na época da Primeira Guerra Mundial, cerca de 70% dos fertilizantes produzidos no mundo tinham como matéria-prima o salitre do Chile. Na época da Primeira Guerra Mundial, cerca dos 70% dos fertilizantes produzidos no mundo tinham como matéria-prima o salitre do Chile. O caminho utilizado para se fabricar explosivos com salitre do Chile consiste em várias etapas reacionais. Em geral e resumidamente o processo, inicialmente o salitre era aquecido junto com o ácido sulfúrico, o H2SO4, obtendo-se o bisulfato de sódio, NaHSO4, e ácido nítrico, HNO3, conforme demonstrado na equação abaixo. Posteriormente, o ácido nítrico formado era utilizado para reagir com o tolueno, o C7H8, em mais de uma etapa e catalisado por ácido sulfúrico, visando obter um explosivo conhecido como TNT, trinitrotolueno.
Após a grande baixa causada pelos alemães, os países passaram a desenvolver formas de proteção contra a ação dos gases de guerra. Nesse sentido, máscaras de proteção foram desenvolvidas para serem utilizadas nas frentes de batalha, visando a proteção dos soldados contra esses gases. Além disso, novos agentes químicos começaram a ser investigados com a finalidade de ultrapassar ou destruir os filtros presentes nas máscaras de proteção. Substâncias famosas como o fogênio, que é o COCl2, o disfogênio, o cianeto de hidrogênio, que é o HCN, e o cloreto de cianogênio, que é o CNCl, essas substâncias elas começaram a ser empregadas militarmente. Ao longo da Primeira Guerra, mais de 3.000 substâncias foram investigadas pelos químicos dos países envolvidos nos conflitos, sendo que apenas 12 conseguiram alcançar o potencial desejado em combates. Com diversas frentes de batalhas utilizando os gases venenosos, destaca-se novamente em Ypres a utilização pela primeira vez, em 12 de julho de 1917, de uma arma responsável por 70% das vítimas de armas químicas durante toda a Primeira Guerra Mundial, conhecida como gás mostarda, ou imperita por conta de Ypres, que foi utilizada pelos alemães contra os britânicos sob a direção de Haber. Vale ressaltar que essa arma foi introduzida no último ano de guerra, mas mesmo assim estima-se que esta foi responsável por 1,3 milhões de baixas, enquanto que os danos causados por armas convencionais durante toda a guerra foram de 5 milhões. Não à toa, o gás mostarda acabou ganhando o apelido de Rei dos Gases, por conta da sua eficácia como arma química. O gás mostarda, especificamente a mostarda de enxofre, é classificada como um agente vesicante, substância em que contato com a pele e mucosas provocam irritações e bolhas cutâneas. Além disso, esse agente é líquido em temperatura ambiente, mas possui volatilidade 13 relevante. Apresenta consistência oleosa, a solubilidade em água reduzida, é incolor e consegue se dispersar facilmente em condições de temperaturas elevadas e baixa umidade. O nome gás mostarda acabou surgindo por conta da presença de impurezas que conferem odor característico. Por se tratar de um composto com baixa solubilidade em água, acaba sendo um pouco mais complicado removê-lo das vítimas. Além disso, temos que considerar que por conta do seu aspecto oleoso, ao penetrar na pele, acaba concentrando-se no tecido adiposo, o que dificulta ainda mais reverter esse processo de exposição. Confira a estrutura do gás mostarda de enxofre. Ele provoca irritação nos olhos e feridas na pele, e se for inalado pode matar por asfixia. O gás mostarda é uma substância incolor, líquida, oleosa, muito solúvel em água e muito tóxica. Na forma impura, o gás mostarda apresenta-se na coloração amarela. A temperatura ambiente de 25 graus aproximadamente pode ser utilizado de maneira perigosa. Foi muito utilizado na Primeira Guerra Mundial. Os efeitos são cegueira, abertura dos poros da pele, rompimento de vasos sanguíneos, veias e artérias, morte dolorosa de 3 a 5 minutos se estiver em contato direto com o mesmo. Substâncias do gás que afetam o organismo. Os produtos de hidrólise da mostarda sulfurada são o ácido clorídrico, que é forte e bastante corrosivo, e o
tioxano, que é um composto altamente irritante para o organismo. Logo no início da Segunda Guerra Mundial, pesquisadores chegaram em um derivado nitrogenado que substituía o átomo de enxofre por um átomo de nitrogênio ligado a um grupo metil, que acabou dando origem a uma revolução na quimioterapia, com o surgimento de compostos capazes de auxiliar no tratamento contra o câncer. Dessa forma, vemos que dos malefícios causados pela Primeira Guerra Mundial, o gás mostarda acabou sendo modificado para benefício da humanidade. Antes da guerra, Haber tinha desenvolvido um inseticida denominado Zyklon A, que em alemão significa ciclone A. Após a sua saída da Alemanha, os nazistas acabaram utilizando uma variação desse inseticida chamado de Zyklon B. A responsável pela patente era a IG Farben, que falaremos mais adiante, cuja composição continha cerca de 98% de HCN, ácido cianítrico, substância capaz de se ligar ao ferro da hemoglobina, impedindo assim o transporte de oxigênio e gás carbônico, resultando em morte por asfixia. Fritz Haber foi um químico alemão, laureado com o Nobel de Química de 1918 pela descoberta da síntese do amoníaco, importante para fertilizantes e explosivos. Inicialmente, o Zyklon B foi utilizado nos campos de concentração nazistas para eliminar piolhos e evitar tifo, até que em 1941 os nazistas resolveram realizar experiências com esse inseticida para o extermínio em massa de seres humanos. Hipótese confirmada, o Zyklon B acabou sendo utilizado nas câmaras de gases, matando milhões de judeus, incluindo parentes de Haber.